Olá, tudo bom? Vamos hoje, vamos ver a aula 7 da frente A, retomar os conteúdo, vamos ver o livro 4 e vamos ver a parte agora de sequências, tá? Terminamos de ver o estudo das funções e vamos ver uma das aplicações exatamente do estudo de função, tá? E o primeiro deles é exatamente a progressão aritmética, exemplo de sequências, tá? E lembrar o que é uma PA, uma progressão aritmética, seu termo geral e o que significa interpolação aritmética. Tudo bem? Então vamos começar lembrando de alguns conceitos de sequência numérica. Deixa eu puxar para cá. Então, por exemplo, na sequência a seguir tem-se representado a sequência dos números triangulares, porque observem que formam exatamente triângulos. Quais os dois próximos números dessa sequência? Se a gente observar, o primeiro número triangular é 1, o segundo é 3, o terceiro é 6, 10, 15 e assim por diante. Então, o próximo seria quanto? A mesma ideia para a sequência dos números pentagonais, que formam pentágonos. O primeiro é 5, o segundo é 12, o terceiro é 22 e assim por diante. Tá? Então, esses são exemplos de números que nós chamamos de números geométricos. Assim como tem número triangular, tem números quadrados, tem números triangulares, tem números pentagonais e assim por diante. Só que esse tipo de sequência, esse tipo de números, não tem um padrão específico para representar todos eles. Só que a gente vai ver agora um outro tipo de sequência que onde isso acontece. Essa outra, uma bem famosa também, a sequência de Fibonacci, onde a gente vê muito na parte de biologia, tá? Ou seja, os números 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, são chamados de números da sequência de Fibonacci, onde na natureza, como eu falei, por exemplo, se eu for observar os galhos de uma árvore, em alguns galhos de algumas árvores, elas seguem exatamente isso. Começa com um tronco, o tronco cresce mais um pouquinho, depois se bifurca. Dos que se bifurcaram, um cresce mais um pouco e o outro vai se bifurcar e assim por diante. Aí fica exatamente a quantidade de triângulos. Tá? Essa sequência é uma sequência muito famosa porque daí origina-se o que nós chamamos de número de ouro, né? O número perfeito, que representa a proporção áurea. Só que no nosso caso agora a gente vai ver um tipo de sequência que a gente vai padronizar, que existe um padrão para elas. Não todas elas têm a mesma característica. Esse tipo de sequência é chamado de progressão aritmética. Observe a sequência. Como é possível calcular os dois próximos termos dessa sequência? Ou seja, 4, 9, 14, 19, 24, 29 e assim por diante. Como é que a gente vai poder descobrir quem são os outros? Se a gente observar, de um número para o outro, para o próximo, eu estou sempre adicionando 5 unidades. Observe, 4 mais 5, 9, 9 mais 5, 14, 14 mais 5, 19, mais 5, 24, mais 5, 29. Então, o próximo seria 34, o próximo 39 e assim sucessivamente. Tá? Então, progressão aritmética. Então, observem aí, ó, nessa sequência, tá? Formado por triângulos colocados em linha. A primeira linha tem 2 triângulos, na segunda linha tem 6, na terceira linha tem 10, na quarta linha 14 e assim por diante. Na próxima linha vai ter quanto? Se a gente observar também, seguindo o mesmo padrão da outra, que a gente viu agora há pouco, de um número para outro, se a gente observar, está aumentando 4 unidades. Então, se eu quiser completar essa figura desenhando uma próxima linha abaixo, eu vou ter exatamente 18 triângulos. Tá bom? Então, uma sequência formada pelos números naturais pares e uma sequência formada pelos números naturais que são múltiplos de 5, colocados em ordem crescente ou decrescente, são exemplos de uma PA. Então, definição de uma PA. Uma sequência definida como progressão aritmética quando cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com uma constante. Essa constante, esse valor constante, é chamado de razão da progressão aritmética ou razão da PA. Tá? Então, PA é uma sequência na qual cada termo a partir do segundo é obtido pela soma do anterior com uma constante chamada de razão da progressão. Nós vamos simbolizar, tá, agora algebricamente pela letra R. Então, nessa sequência, por exemplo, 2, 5, 8, 11, 14 e assim por diante, eu tenho uma PA de razão
3. Nessa outra, 7, 5, 3, 1, menos 1 e assim por diante, nós temos uma PA de razão menos 2. Ok? Bom, nós temos algumas situações onde eu posso representar uma PA de 3 termos e razão R, pode usar essa seguinte notação. Então, você observa lá pela definição, se cada termo, para eu descobrir o sucessor, eu somo com a razão, se eu quiser saber o antecessor, eu vou diminuir da razão. Então, uma PA de 3 termos eu posso apresentar dessa maneira, x menos r, x e x mais r. Já com 5 termos, a mesma ideia. O termo central x, o sucessor x mais r, o antecessor x menos r, o sucessor de x mais r é x mais 2r e assim por diante. Tá? Então, isso é uma maneira de eu representar uma PA de números ímpares de termo. Tudo bem? Então, algumas situações, alguns problemas, a gente pode usar essa notação. Só que vamos ver uma maneira de representar geral todas as sequências que formam exatamente uma PA. Então, nós temos o seguinte, o termo geral de uma progressão aritmética. Então, observe, se eu chamar de A1 o primeiro termo, o segundo termo, que se eu chamar de A2, vai ser quem? Vai ser o primeiro mais a razão, que é o valor constante que eu estou somando. Se eu for chamar, quiser saber o terceiro termo, vai ser o primeiro, só que eu vou somar mais 2 razões. O quarto termo, o primeiro mais 3 razões, o quinto termo, o primeiro mais 4 razões, e assim sucessivamente. Então, se vocês observarem, ó, a quantidade de razões que eu estou somando ao A1 é sempre uma unidade a menos do que o termo que eu quero. Ó, se eu quero o A5, eu tenho que somar 4 razões ao A1. Se eu quiser saber o A7, eu tenho que somar 6 razões ao A1 e assim por diante. Então, o termo geral de uma PA, representando algebricamente, fica dessa maneira. O AN, tá, que é um termo qualquer, vai ser o primeiro termo, mais esse índice menos 1, n menos 1 vezes a razão. Então, assim, eu descubro qualquer termo de uma PA, desde que eu conheça o primeiro e a razão. Tudo bem? Vamos ver um exemplozinho. Então, relacionando com a característica da função, nós temos a mesma ideia. Se a razão for um número positivo, nós temos uma PA crescente. Se a razão for um número negativo, nós temos uma PA decrescente. Se a razão for igual a zero, a PA é constante. A mesma ideia lá da função. Tá? Então, observe aqui que eu coloquei, ó, o crescimento de uma PA é análogo ao crescimento de uma função afim, da forma x mais b. Pois se tomarmos valores naturais e consecutivos de x, essa função descreverá uma PA de razão igual à taxa de crescimento da função. Tá? Então, lembrando lá na função afim, aquela taxa de crescimento que a gente simbolizava pela letra A, né, que é o coeficiente angular da reta, representa exatamente isso. Se eu for pegar apenas números naturais, eu vou ter o F1, F2, F3, F4. Tá? Só que lá na função a gente trabalhava com números reais, e aqui não. Como a gente está trabalhando de acordo com a posição, e a posição tem que ser um número natural, tá? Então também é análogo ao estudo da função afim. Então observe aí a diferença. Ó. Na PA, como a gente está trabalhando apenas com números naturais, ou os inteiros, tá? Os inteiros não negativos, ou os inteiros positivos mesmo. Então, observe que o gráfico se torna um conjunto de pontos, ó, espaçados. Porque eu só vou pegar o número 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Na função, não. Na função, como o domínio são todos reais, pode ser zero, pode ser número negativo, tá? E na PA não tem como, porque não existe posição negativa. Tá bom? Então, vamos ver os exemplos que tem aí no livro de vocês, que fala exatamente sobre PA, progressão aritmética. E um exemplo bem clássico, tá? Vez ou outra cai em questões, cai em vestibulares, em concurso. Quer saber números múltiplos. Quantos números naturais e múltiplos de 7 estão compreendidos entre 50 e 1000? E aí? Então, se a gente observar, o conjunto dos múltiplos formam progressões, formam uma PA. Por quê? Porque se eu quero um múltiplo de 7, observe que a sequência formada vai ser sempre de 7 em 7. Se eu quero os múltiplos de 5, a sequência formada vai ser sempre de 5 em 5. Só que aqui no caso eu tenho que saber quem é o primeiro múltiplo de 7 depois de 50. A gente sabe que é 56. Né? Então o primeiro múltiplo de 7 maior que 50 é 56 e o último, menor que 1000, é 994.
Logo, a sequência formada dos múltiplos de 7 é 56, 63, 70, 77 e assim por diante, até 994. Então, nesta sequência, a gente quer saber quantos termos tem aqui. Eu sei o quê? Que o primeiro termo é 56, eu sei que o último termo é 994, só que eu não sei qual é a posição dele. Então, se eu souber qual é a posição dele, eu sei a quantidade de termos. Então, na prática, eu estou querendo descobrir o valor do n. E a razão é 7. Então, substituindo na forma do termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, nós vamos ter 994 igual a 56 mais n menos 1 vezes 7. Resolvendo essa equação, 56 menos 56 passando para o outro lado, o 7 que está multiplicando passa dividindo, então eu vou ter 134 mais 1, 135, o menos 1 passando para o outro lado. Então, existem 135 termos múltiplos de 7 maiores que 50 e menores que 50 e menores que 1000. Tá bom? Uma questão bem clássica e bem simples de resolver. Tá? Então, basta que eu saiba qual é o primeiro, qual é a razão e qual é o último, que eu sei quantos termos eu vou encontrar. Nesse outro exemplo, observe a seguir a sucessão de matrizes, formada por números naturais ímpares. Então, observe a primeira matriz. Se eu for olhar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, então são todos os números ímpares agrupados de 4 em 4. Aí eu vou fazer o que para resolver? Como eu quero saber os elementos que figuram na 41ª matriz, essa é a primeira, essa eu vou pegar os elementos A11 de cada matriz. Então, se eu pegar o A11 da primeira é 1, o A1 da segunda é 9, o A1 da terceira é 17 e assim por diante. Como eu quero saber qual é o 41º termo, eu sei que nessa sequência a razão é 8, né, o que está indo de 8 em 8, 1 mais 8, 9, mais 8, 17, assim por diante, com A1 igual a 1. Então, descobrindo o A41, vai ser A1 mais 40 vezes a razão. Ou seja, o A1 é 1, 40 vezes a razão, que é 8, 321. Logo, a matriz formada, então, será 321, 323, 325, 327, já que são números ímpares. Ok? Trivial. Vamos para a próxima. Obtenha o termo geral da PA 11, 15 e 19. Então, é uma expressão que representa eles. Então, usando a fórmula do termo geral, observe A1 mais n menos 1 vezes a razão. O A1 é 11, a razão é 4. Então, substituindo, eu vou ter 4n menos 4, ou seja, 11 menos 4, 7, 4n mais 7. Então, observe, a gente observar aqui essa expressão, a n igual a 4n mais 7, é exemplo de uma função afim. Lembra? A taxa de variação de 4 em 4. Tá? E a 4, há dois tipos de ano bissexto, os que são múltiplos de 7, mas não de 100, e os que são múltiplos de 400. O número de anos bissextos que o século XXI irá ter é de... Essa questão está um pouquinho mal, ela foi um pouquinho mal formulada, houve até reclamação dela, porque eles não completaram direito, ficou uma interpretação meio dúbia. Porque para ser um ano bissexto, tem que ser os múltiplos de 4, tá? Usando o múltiplo de 4, só que eles não podem ser de 100, mas tem que ser de 400. E não, como ele está dizendo, que são dois tipos de ano bissexto, não, só tem um tipo. Tá? O ano bissexto é formado dessa maneira. Múltiplo de 4, só que não pode ser múltiplo de 100, mas tem que ser de 400. Bom, então feito isso, feito esse adendo, observe aí, no século XXI, vai do ano 2001 até o ano 2100, correto? Os múltiplos de 4 são 2004, 2008, 2012 até 2100. Mas o múltiplo de 100 não é bissexto, logo 2100 é o único ano bissexto que não vai ter no século XXI, múltiplo de 4. Tá? Então, quem for vivo até lá, tá? Em 2100, já sabe que não é bissexto. O próximo seria 2004, ou 2104, desculpa. Então, a sequência procurada é essa, 2004, 2008, 2012 e 2096. Tá bom? Aí é fazer a mesma coisa que fizemos lá naquela outra, saber quantos termos tem aqui. Logo, a n, A1 mais n menos 1 vezes a razão, 2096 igual ao A1 2004 mais n menos 1 vezes 4.
2.096 menos 2.004 é 92, dividido por 4, dá 23, mais 1, 24. Tá bom? Então, existem 24, vão existir 24 anos bissextos nesse nosso século. Ok? Trivial, né? Então, com isso, tá? Faço as atividades que tem no livro de vocês. Ok? Na próxima semana a gente tira dúvidas. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.